tema já foi abordado, fé. Tivemos ontem uma reunião só para homens, lá na chácara da igreja, foi um tempo muito bom. E hoje à noite, agora de manhã, ouviremos sobre esperança, e à noite sobre amor, fechando assim a nossa conferência deste ano de 2017, 81 anos, 1936 a 2017, 81 anos de organização da Igreja Cristã Evangélica de Campinas. A gente quer começar orando ao Senhor antes de ser conduzidos pelo pessoal da música. Então, primeiro eu quero sugerir um tempo, eu e Deus. Você que está aí, queria que você, mesmo sendo um culto coletivo, você pudesse fechar aí os seus olhos, conversar com Deus, né, levar o seu pensamento, dizer qual é a expectativa do seu coração, pedir que Deus use a palavra para falar com você. Ore pelo pessoal da música, ore pelo pregador. Um tempo de oração pessoal, individual, silenciosa. Pai, eu quero te pedir que acolha cada oração que está sendo feita por cada pessoa e que o Senhor possa se manifestar e abençoar cada vida que já está no templo, cada uma que ainda vai entrar neste lugar, que a Tua palavra possa trazer luz, direção, vida, esperança para todos aqueles que irão ouvir. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ser conduzidos em cânticos, então? Graça e paz, meus irmãos, amém? Vamos adorar ao Senhor nessa manhã, com os nossos lábios, cantando e também com o nosso coração, amém? Você pode se colocar de pé nesse momento? Entregar, Pai, a nossa oferta, o nosso
de exercício vocal agora. Que ele cresça. Vamos lá, igreja. Que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita, servo de todos. Erga sua voz e diga: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me
constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todas as irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, que ele cresça. Sejamos constrangidos pela presença de Deus nesse lugar, nessa manhã. Amém? Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu tocar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Eu quero desafiar você nesse momento a cantarmos mais uma vez esse cântico. Agora nós temos ali o auxílio ali da letra, né? E eu acho que não há um cântico mais apropriado para essa data, né? Para essa comemoração. Acho que se nós conseguirmos cumprir, né, o objetivo desse cântico, dessa música, aquilo que acabamos de cantar, nós seremos uma igreja com condições de viver aí mais 81 anos, se Deus assim permitir, amém? Quero que você abra o seu coração, que você cante esse cântico, realmente desejando que essa verdade se cumpra na sua vida, na nossa vida, na vida
desta igreja. Amém. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja nas tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Nesta manhã, como igreja, nós realmente desejamos isso, Pai, para as nossas vidas, para a vida desta igreja, para este povo, Senhor. Queremos, ó Deus, executar a Tua vontade, Pai. Queremos refletir, ó Deus, a verdade de Cristo Jesus. Queremos honrar o Senhor com a nossa vida, Pai. Queremos Te honrar com as nossas escolhas. Queremos Te honrar, ó Deus, com as nossas atitudes, ó Deus. Ó Deus, e que em tudo, ó Pai, haja adoração, Pai. Ó Deus, que em cada passo que dermos, cada decisão que tomarmos, cada escolha que fizermos, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Mais uma vez diga: eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer, este é o meu querer. Aleluia! Você que ainda não teve oportunidade, dá um abraço aí na pessoa do seu lado, diga: meu irmão, que o Senhor Jesus te abençoe nessa manhã e fale ao seu coração.
Na, 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 na. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Na, 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 na. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Na, 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 na. Espírito, as palmas assim. Enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as suas mãos e adore. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Na, 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 aleluia. Faça isso, aplauda o Senhor Jesus aí. Glorifique o nome dele nessa manhã, Pai. Nós te bendizemos. Rendemos a ti o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Tu sabes, te amo, te quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Palavras sentidas não são perdidas, vivo para ti e me dedico a ti. Rei de majestade, venho descer.
desejo estar contigo, meu Senhor. Estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador. E pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Jesus, tu és o meu Salvador. E pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Tu sabes, te amo e sabes que quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Palavras sentidas não são perdidas para ti, e me dedico a ti. Rei de majestade, assim ó, tenho desejo estar contigo, meu Senhor. Estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador. E pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Jesus, tu és o meu Salvador. E pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Com as palmas bem forte, hein? Rei de majestade, eu tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor. Estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador. E pra sempre, sempre te dou o meu louvor. Jesus, tu és o meu Salvador. E pra sempre, sempre te dou o meu louvor. O meu louvor. O meu louvor. Aleluia. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu. Pai nosso no céu,
deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino e o poder e a glória. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Teu é o reino, o poder. Diga mais uma vez. Amém, amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Te bendizemos. Aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Nós queremos, nesta oportunidade, convidar a Thaís e o Henrique para trazerem o Gael Tavares, Bernardino Godoy, para a consagração desta criança ao Senhor. Convidamos o pastor Zé Nilton para vir aqui participar dessa consagração. Família aqui faz parte do time da Deliane, minha filha, do Alexandre, né? É a descendência de Abraão, pai de grande nação. E aí não para por aí não, capaz que não. Ah, parou? Parou. Então, nós estamos felizes, né? E eu queria que o Henrique e a Thaís soubessem que esse ato, especificamente para o Gael, não significa muito para ele na prática, porque ele não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, é um gesto onde os pais estão demonstrando fé, onde os pais estão dizendo que dependem de Deus, onde os pais estão confiando a vida dessa criança nas mãos do Senhor. Então, esse gesto é importante para o Gael, é importante para a família, mas apesar dele não estar entendendo, os pais estão entendendo. E o que eu iria resgatar aqui, a história de Timóteo, para poder mostrar que, sem dúvida alguma, a bênção na vida do Gael vai depender de uma herança que ele vai receber de vocês que são os pais, né? Uma herança de disposição, uma herança de testemunho, uma herança de temor a Deus, uma herança de fé. E a Bíblia diz que foi o que habitou na mãe e na avó de Timóteo e foi elogiada pelo apóstolo Paulo. A gente está vivendo, acho que o desafio de criar filhos é muito grande, qualquer geração, em qualquer época. Mas eu confesso para vocês que me preocupa o momento que nós estamos vivendo. A forma como a família tem sido encarada, os valores que têm sido transmitidos. Então pesa aqui o desafio, Henrique, Thaís, de realmente ensinar os caminhos do Senhor para os seus filhos
e hoje especificamente para o Gael. A Bíblia diz em Lucas 2 que Jesus foi levado ao templo. Para mim isso tem um significado muito grande. Primeiro, o fato dos pais terem levado Jesus ao templo, né? Pai não pode ter nenhuma dificuldade em levar os filhos ao templo, especificamente para cumprir um costume daquela época de apresentar uma criança, e Jesus foi apresentado. Mas, simbolicamente falando, o levar ao templo demonstra a responsabilidade que nós devemos ter. E aqui eu falo para todos os pais, às vezes os pais têm uma dificuldade de levar filho, e não, mas a igreja tem atividade demais, e vai na OANSE, e vai no Ministério Infantil, daí a pouco vai na reunião de adolescente. E eu tenho muitos pais que depois que os filhos não querem ir para a igreja, dizem assim, como eu teria disposição para levar meus filhos se eles quisessem, não é? Então a gente precisa levar os filhos ao templo pequeno, eles vão acostumar a ir ao templo, não é? E depois vocês vão dar continuidade, e depois vocês vão descobrir que não há investimento maior e melhor do que esse. Então esse gesto da consagração hoje é um gesto de fé, de dependência, mas ele não é mágico. Depende de vocês também continuarem amando, dando testemunho, ensinando, conduzindo, não é? Para que a promessa de Deus na vida do Gael e na vida dos demais filhos se cumpra. Amém? Nós queremos, depois da oração, simbolicamente dar a primeira Bíblia que o Gael vai ter. Não sei se ele já ganhou uma outra, mas a gente quer dar esta Bíblia do bebê para ele, não é? E o certificado para que esse dia seja lembrado, esse dia da consagração. Amém? Então eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé. O pastor Zé Nilton vai tomar o Gael nos braços e fazer a oração de consagração. E eu sugiro que você estenda a sua mão para cá e participe dessa consagração. Senhor, nós cremos que o Gael ele é fruto da bênção e da generosidade do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu que o Gael também fosse fruto da aliança de amor entre o Henrique e a Thaís. Esta criança, a tua palavra diz que ela é como flecha na mão do guerreiro. Ela é como flecha na mão do pai do homem. E eu queria até fazer uma coisa agora, encerrando essa oração. Segura ele como se a flecha, vamos tentar aqui. Isso, faz assim no sentido. Isso, né? E que o Henrique, ele possa ser esse flecheiro, esse guerreiro, corajoso, determinado, ousado, na dependência do Senhor. Para que ele possa lançar o Gael aos objetivos do Senhor, de Deus, que ele possa ensinar o Gael sobre a vida e sobre Deus. Que o Henrique, como homem, como pai do Gael, ele possa ser revestido de todo o poder, de toda a graça do Senhor, para que ele possa conduzir o Gael e seus demais filhos na presença do Senhor, com o auxílio da Thaís. Então nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Queria já chamar o pastor Fábio aqui. Os irmãos podem sentar. Amém.
Nós queremos, como eu já disse no início do culto, nós tivemos então a palavra sexta, tivemos a palavra para os homens ontem, e uma palavra, como diz alguns, forte, né? O tema lá foi seja homem. E hoje, pela manhã e à noite, então nós teremos os dois últimos assuntos da nossa conferência, fé, foi de sexta-feira, hoje esperança e amor. Pastor Fábio, para quem não veio sexta e nem ontem, é pastor da Primeira Igreja Batista de Campinas, São Paulo. Uma igreja que tem 117 anos. A nossa denominação fez esse ano, como denominação, 116, não é? E a igreja tem 117. Então é uma bênção a gente poder recebê-lo aqui para compartilhar a palavra de Deus conosco. Se tiver criança no templo e do berçário que quiser ir para as salinhas estão funcionando, tá bom? Pastor Fábio com a palavra. Amém. Obrigado, pastor Marcos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito gostoso passar esse fim de semana com vocês aqui em Goiânia. É a minha primeira vez nessa cidade bonita, uma cidade tão bonita quanto a minha cidade, Campinas. Uma cidade que eu estou aprendendo a amar em Campinas. Eu estou há 2 anos e meio como pastor titular na igreja, na Primeira Igreja Batista de Campinas. Como o pastor Marcos disse, é uma igreja das mais antigas batistas do estado de São Paulo. Ela foi fundada 3 meses depois da Ponte Preta, né? Quem conhece futebol sabe que a Ponte Preta é um time de Campinas, que é o time mais antigo do Brasil. 11 de agosto de 1900. E a nossa igreja foi plantada no dia 3 de outubro de 1900. Um dia desses eu encontrei uma irmãzinha na igreja e ela estava mais assim, muito obrigado, Dulce. Eu encontrei uma irmãzinha na igreja e ela falando comigo, conversando sobre várias coisas. Uma hora ela soltou assim: pastor, eu tenho que falar um negócio para o senhor, que tudo que começou em 1900 é emperrado, a Ponte Preta é emperrada, essa igreja é emperrada. Eu falei: não fala assim, irmã, em nome de Jesus, está amarrado. Né? Mas o fato é que a Ponte Preta até hoje não ganhou nada, né? Eles brigam e não acontece nada com eles. Mas eu tenho pedido ao Senhor de joelhos: Senhor, não deixe acontecer algo parecido com a primeira igreja. Vamos, né, vencer em nome de Jesus. E eu estou aqui hoje para compartilhar com os irmãos também, de acordo com o que já foi falado, que uma igreja focada em Jesus é uma igreja de fé, esperança e amor. Sexta-feira nós estivemos juntos e nós começamos a trabalhar esses temas a partir de um versículo bem conhecido de vocês, de um capítulo ainda mais conhecido, que é de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor. Mas ele termina o capítulo 13 exatamente com esse versículo: assim permaneçam agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E eu gosto de um livro chamado A Medida de uma Igreja Saudável, escrito por Gene Getz, e ele diz assim: estas 3 palavras formam uma trilogia divina, uma trilogia que salta das páginas do Novo Testamento e formam uma perspectiva abrangente para avaliar a maturidade da igreja local. O que significa isso? Ele diz que uma igreja saudável, uma igreja madura, uma igreja que busca a pureza em Jesus, é uma igreja que então constrói sobre a rocha, baseado em 3 pilares. 3 pilares fundamentais. Um pilar, fé. O segundo, esperança. E um terceiro, amor. Nós falamos sexta-feira sobre fé. E o que significa fé? Fé, ela está ligada com uma outra palavra que vocês precisam guardar no coração, que é espiritualidade. Espiritualidade é uma palavra até que hoje está mais sendo evidenciada. As próprias empresas hoje até buscam profissionais que tenham um lado espiritual desenvolvido, que buscam uma certa espiritualidade, mas nós vamos entender a fé como uma espiritualidade cristã, uma espiritualidade que sabe que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que quer se relacionar conosco e propõe um caminho através de Jesus Cristo. E nós então aprendemos
que essa espiritualidade, ela funciona de uma maneira muito clara a partir de João capítulo 15. João capítulo 15 é um texto também conhecido, onde Jesus apresenta uma metáfora para explicar como funciona a espiritualidade cristã. E ele usa a imagem da videira, a videira como sendo a fonte do amor que não para. Deus é o agricultor, Jesus é a videira. Então, tem como essa videira não dar certo? Tem como essa videira morrer? Tem como essa videira ser atacada por pragas? Tem como essa videira ela não produzir frutos? Não tem como, porque quem é o agricultor? Deus. Se Deus é perfeito, o que Ele faz é perfeito. Esta videira é uma videira cuidada e vamos dizer assim, né, mantida debaixo da perfeição de Deus. E nós precisamos entender então que se nós queremos usufruir e experimentar todo o gozo, a satisfação, a alegria que existe na vida, nós precisamos entender João 15 e permanecer na videira. João 15, 5 é para mim um versículo, se você já abriu a sua Bíblia, em João capítulo 15, você pode abrir, mas se você tem uma caneta, circula lá o versículo 5. O versículo 5 é um versículo-chave, pois ele diz lá, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Todo ramo que permanecer em mim dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aí se você quiser até grifa, sublinha, vocês não podem, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por mais óbvio que é esse versículo, esse é um dos versículos que a gente menos pratica, porque quantas coisas nós fazemos nas nossas vidas sem a ajuda de Jesus? Quantas coisas nós muitas vezes nos desconectamos, né? Nós nos soltamos da videira e fazemos, e o que Jesus está dizendo, olha, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tem algo que muitas vezes é um costume até dos mais veteranos, dos cristãos mais antigos, de falar em vida secular e vida, né, sagrada. E nós precisamos aprender que não existe vida secular, porque o que Jesus está querendo nos dizer, e isso faz parte dessa fé, dessa espiritualidade, é que nós não podemos sair por uma vida secular, porque se Jesus vai conosco, e Jesus ele é o santo, então toda a nossa vida é sagrada, toda a nossa vida é santa. Então não tem como a gente fazer essa divisão. E aí que muitas vezes a gente fala assim, Jesus, você não pode ir comigo para o meu trabalho, porque eu tenho um chefe lá que ele é um pagão, e o senhor vai se escandalizar, fique em casa. Às vezes tem gente que vem para a igreja, encontra com Jesus e cumprimenta Jesus e fala, boa semana Jesus, e vai embora e vive a semana toda secular sem Jesus. E não é isso que Deus está esperando de nós. Por isso que uma igreja saudável, uma igreja madura, é uma igreja que é focada em Jesus. Ela vive o tempo todo absorvendo de Jesus o que ela precisa para viver. E nós, os ramos, vamos então crescer e frutificar. Mas esse fruto não é para nossa honra. Quem é que sai elogiado pelos frutos da videira? O agricultor. O agricultor é parabenizado, porque esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Amém? Somos chamados para viver para a glória de Deus. O meu casamento, ele é um chamado para a glória de Deus. O meu trabalho é um chamado para a glória de Deus. A minha vida, a criação dos meus filhos, tudo aquilo que eu faço é um chamado para a glória de Deus. Isso é a verdadeira espiritualidade. Nós falamos bastante sobre ela na sexta-feira. E até Romanos, então, capítulo 5, versículo 1, diz lá, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como. A verdadeira espiritualidade é a espiritualidade cristã. É uma espiritualidade focada em Jesus. O primeiro passo da nossa vida cristã é um passo de fé. E o que muitas igrejas têm ensinado não é uma verdadeira espiritualidade, mas um espiritualismo, um ritualismo, uma sequência de costumes, de tradições, que não são, na verdade, espiritualidade, mas se torna espiritualismo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês
e eu falei isso sexta-feira, que Jesus é suficiente. Vamos falar juntos? Jesus é suficiente. E algumas igrejas têm ensinado Jesus e mais um batismo, Jesus e uma profecia, Jesus e mais uma oração, Jesus e mais uma campanha. Toda vez que nós incluímos mais alguma coisa na nossa fé, além de Jesus, nós estamos diminuindo Jesus. Então Jesus não é suficiente, porque precisa de mais alguma coisa. E o que Deus nos revelou é que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Se você quer saber a vontade de Deus, pergunte a Jesus. Se você quer ver quem é Deus, olhe Jesus. Se você quer saber o que Deus deseja de você, olhe para aquilo que Jesus faz. É em Jesus que está a imagem do Deus invisível que nós servimos e prestamos culto e queremos dar glória a Deus. Então não tem como, nós precisamos muitas vezes aprender a nos purificar. Por isso eu gosto, às vezes as pessoas falam de igreja, ela é uma igreja ruim, igreja boa. Nós carregamos esse pecado original desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto chamado do conhecimento do bem e do mal. Eles trouxeram para nós, e nós carregamos um peso, que agora nós achamos que nós temos que saber o que é bem e o que é mal. Então isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso não é legal, é bonito, é feio. E a gente carrega um peso, nós nos tornamos juízes. E a gente faz isso o tempo todo. E o que Jesus traz para nós, Ele tira de nós esse peso. E Ele diz assim, eu vivo com vocês, sigam-me. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Deixe que eu diga para vocês o que é certo e o que é errado. Deixe que eu fale para vocês o que é bonito, o que é feio. Simplesmente amem, simplesmente me sigam. E aí que a gente vai para a igreja e a gente vai com esse jugo de ser juiz. Fala, essa igreja não é boa, essa igreja é boa. Esse pastor é legal, esse pastor ele é chato, esse pastor não sei o quê, e esse coral não sei o que lá. E eu tenho dito assim, não existe igreja perfeita. Não existe igreja legal, igreja que não é legal, igrejas animadas, igrejas frias. O que existe, na verdade, são igrejas puras, mais puras e igrejas menos puras. Igrejas que estão cada vez mais focadas em Jesus, e igrejas que estão cada vez menos focadas em Jesus. E então nós vamos ver que então o meu objetivo na primeira igreja batista de Campinas é tornar a igreja a mais pura possível em Jesus. Que as coisas que nós fizermos, aquilo que nós queremos servir e mostrar, evidenciem o nosso foco em Jesus. Essa é a verdadeira espiritualidade. Hoje, agora pela manhã, eu quero continuar agora falando sobre esperança. E o próprio texto de João, capítulo 15, se você continua com ele aberto, os versículos 9 e 10 vão trazer para nós ali um pouco essa dinâmica que ela existe depois da fé, de estarmos ali conectados, permanecendo em Jesus. Ele diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês permanecerem no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E o versículo 11, tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Se o primeiro passo é nós focarmos e centrarmos em Jesus, o segundo momento, esse segundo pilar que nós estamos falando da esperança, tem a ver de nós entendermos que toda a nossa satisfação, toda a nossa alegria, todo o nosso bem-estar, hoje, no dia presente, não está relacionado com as coisas que eu faço, não estão relacionados com as coisas que eu compro, não estão relacionados com as coisas que eu tenho, mas estão relacionados com a pessoa de Jesus. E isso traz esperança. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo exatamente agora, no século 21, um dos momentos históricos da humanidade de mais desesperança. Toda vez, eu gosto muito de andar ouvindo as notícias no rádio, e às vezes eu tenho assim as memórias do rádio, eu tenho vários canais de notícias, e eu fico trocando.
Mas tem uma hora que eu também falo assim, chega, eu não quero mais ouvir, porque não muda, a coisa continua, e aquilo começa a dar uma angústia, começa a dar na gente assim um desânimo. Eu tinha que tirar um passaporte novo, que o meu venceu, e aí eu estava assim, né, porque eu tinha que achar o bendito da certidão de alistamento militar, que eu não achava, e tem que apresentar esse... E aí depois eu li lá nas entrelinhas lá assim, que a partir dos 45 anos, você é dispensado de apresentar a certidão. Eu falei, bom, eu faço 45 em fevereiro, quer saber de uma coisa? É melhor eu ficar por aqui mesmo, porque está tão ruim ir para fora e falar que é brasileiro, estou até com vergonha. Então, fico mais um pouco, né? Espero para ver se melhora as coisas, porque eu estou até com receio das pessoas perguntarem, e aí, como é que está o Brasil? Né? E a gente começa nessa angústia, e começa então a ficar com desesperança, começamos a ficar desanimados. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos continuar. O primeiro passo é permanecer em Jesus, se conectar, mas é continuar nele e viver e obedecer os seus mandamentos. É bem claro aqui o texto, quando ele diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Muitas vezes a gente começa a olhar para a nossa realidade e a gente esquece do nosso foco. Nós olhamos então no presente para todas as coisas que estão acontecendo, e muitas delas não estão sendo muito boas, é verdade. Se nós formos olhar para o nosso meio ambiente, as coisas estão indo mal. Se nós olharmos para a nossa economia, as coisas estão indo mal. Se olharmos para a nossa política, as coisas estão indo mal. Se nós olharmos para a educação dos nossos filhos, a coisa está indo mal. Se olhar para a sexualidade, as coisas estão indo mal. E eu poderia aqui continuar falando. Mas o que Jesus quer nos ensinar como igreja é que nós não podemos perder a esperança. Porque a nossa esperança não está na mudança da realidade. A nossa esperança está em Jesus Cristo. E toda vez que nós olhamos para a realidade, muitas vezes nós nos frustramos e nós queremos olhar essa realidade e mudar essa realidade. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos: a realidade não vai mudar, ela é essa, ela é dura. A vida vai machucar-nos, a vida ela machuca. Mas eu também quero dizer para vocês que se a vida machuca, Jesus cura. Em Jesus existe toda a cura para toda a mágoa. Em Jesus existe todo o alívio para toda a dor. Jesus, ele atravessou a morte. Ele conhece até mesmo essa dor. A dor da perda de um ente querido. E aí eu gosto de olhar o Salmo 23, já com essa revelação de quem é Jesus, pois João também diz que eu sou o pastor, Jesus que ele é o pastor. Então eu pego Jesus e levo ele para o Salmo 23, e diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem está comigo? Jesus. Ele já atravessou esse vale, ele conhece esse vale. Aí começa a fazer sentido que nós precisamos caminhar com Jesus, deixá-lo nos guiar. E nós muitas vezes queremos que Jesus nos diga qual é o ponto final, até onde a gente vai. E o que Jesus nos convida a fazer é: caminhe comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um dia eu parei para pensar e entendi que Jesus, ele não fala assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele coloca o caminho. E o que significa isso? Que muitos de nós queremos saber a verdade, queremos ser convencidos. Me convença que isso é verdade e eu caminho com você. Aí volta para trás. Por que ele fala, ele oferece o caminho? Porque o primeiro passo é o da fé. Eu sou o caminho. Então caminhe comigo e você descobrirá a verdade. E essa verdade lhe trará o quê? Esperança. Essa verdade lhe trará esperança. Qual é um dos livros da Bíblia que nós menos às vezes gostamos de ler e que nos deixa angustiados? Pode falar. Como é que chama? Apocalipse. Por incrível que pareça, muitos de nós não queremos ler Apocalipse porque a gente fica com medo. Agora, sabe qual é o propósito do livro de Apocalipse? Nos dar esperança. Porque no livro de Apocalipse, Deus está dizendo o seguinte: olha, as coisas vão de mal a pior, mas tenham esperança, porque em Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, as coisas não vão terminar
de uma maneira trágica, mas vão terminar em Jesus. Jesus é o alfa e o ômega, o começo e o fim, o autor e o consumador. Então nós podemos ver e trazer para os nossos corações esperança. Eu lembro uma vez que eu era criança, e agora a gente quase não fala muito sobre escatologia, sobre os sinais dos tempos. Mas eu lembro que eu ia na igreja e foi um pastor, e esse pastor ele já era velhinho, e ele fez uma série de conferências na igreja sobre os últimos dias. E uma coisa que me chamou a atenção era uma época da Guerra Fria, o medo que as pessoas tinham, de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Olha como a história se repete. Agora eu tenho medo da guerra nuclear de novo, entre Estados Unidos e Coreia do Norte. E nós ficamos com medo, porque a gente sabe que esse arsenal, ele é suficiente para destruir a Terra 20 vezes. E esse senhor, esse pastor, eu lembro, eu era criança, eu tinha uns 10 anos. Ele diz assim: não tenham medo de uma guerra nuclear, pois o homem não será permitido ao homem destruir a própria terra. Isso é um papel de Jesus. Jesus virá e ele dirá: chega, acabou, está consumado. Não são os homens que dão a palavra final, que executam o botão de reset, reboot. Não, é Jesus. Então em Jesus está a nossa força, está a nossa esperança. A mão de Jesus tem o controle de todas as coisas, pois foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. Então nós não precisamos ter medo, mas esperança. Precisamos encher os nossos corações de alegria e viver o dia a dia, de fato, independente das dores, mas confiando em Jesus Cristo. Eu gosto de ler, eu gosto dessa história. Eu falei que toda vez que eu fosse falar sobre fé, esperança e amor, eu ia falar de um encontro de Jesus. Nós falamos sobre fé, e o encontro que eu apresentei para vocês foi o encontro de Jesus e a mulher samaritana. O encontro que eu quero mostrar para vocês agora, que fala de esperança, é o encontro de Jesus com Pedro. João capítulo 21, é o último capítulo de João. Só João conta essa história. E nós sabemos que o evangelho de João é o último evangelho a ser escrito. Parece que João provavelmente já sabia o que foi escrito nos outros evangelhos. Ele falou: falta uma história. Tem uma história que ainda não foi contada. Eu preciso deixar registrada essa história. E essa história do capítulo 21 é uma história linda, é uma história que faz parte até da minha própria história. Se tiver oportunidade, eu ainda conto sobre isso. Mas João capítulo 21, ele começa com Pedro, dizendo assim no versículo 2: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Versículo 3: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheias de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Vamos parar um pouco a leitura aqui. Mas qual é o contexto dessa história? Jesus já havia aparecido aos discípulos várias vezes depois da ressurreição. Mas a gente sabe que antes da ressurreição, quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro viveu um dos momentos mais angustiantes e decepcionantes da sua vida. Num momento ele diz que ele ia até o fim com Jesus, e Jesus mesmo disse: Pedro, não fale daquilo que você não sabe. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o que acontece? Pedro nega Jesus 3 vezes.
Pedro então é tomado de uma angústia, de uma decepção. E eu fico imaginando, porque se você lê os relatos da ressurreição com essa imagem na cabeça, você começa a entender por que quando Maria Madalena vem e fala para os discípulos que ela não encontrou o Senhor, diz que Pedro nem terminou de ouvir, diz que ele já sai correndo. Aí eu acho até nessa passagem que Pedro era gordinho, porque diz que João correu atrás e ultrapassou Pedro. Né? E nessa ultrapassagem, João chegou primeiro, mas aí diz que Pedro foi lá, e eu fico imaginando, ele ficou pensando assim, a hora que ele ouviu o sepulcro, ele falou assim, a casa caiu, porque agora o mestre vai vir me cobrar, que eu não fui com ele até o fim. Eu sou uma decepção, eu sou um lixo, eu não presto para nada, eu sempre faço as coisas erradas, eu cortei a orelha daquele cara, eu tentei andar pela água e quase afundei, eu não sirvo para ser pastor, eu não sirvo para ser discípulo, eu não sirvo para isso. Aí você vai lá para o encontro que Jesus tem com os discípulos e ele fala com Tomé, mas Jesus não fala com Pedro. Eu acho que Pedro não consegue nem olhar nos olhos de Jesus. Pedro está tão dolorido, tão frustrado, que ele não consegue mais achar a sua identidade. E sabe o que ele faz no capítulo 21? Ele tenta achar a sua identidade que ele tinha antes de encontrar Jesus. Ele tenta voltar a ser pescador. E ele vai pescar, e olha como é a ironia do destino, se é que a gente pode falar sobre isso, mas como Jesus faz as coisas. Ele pescou alguma coisa? Pescou nada. Mas Jesus apareceu na praia e disse, joga a rede para o outro lado, e a partir disso aí, pescar o peixe. Aí João de novo falou assim, é Jesus. Aí Pedro, eu faria o contrário, né? Ele fala que põe a túnica e mergulha na água. Eu tiraria a túnica e mergulharia, né? É o costume da época, a gente não pode, né, ir atrás disso. Mas diz que Pedro de novo, larga lá os seus amigos lá com todo o peso dos peixes e ele vai lá encontrar com Jesus. Quando ele chega na praia, Jesus já tem uma fogueira armada, já tem peixes. E aqui vem a parte da história mais impressionante. Jesus dá o peixe para eles comem, estão satisfeitos. Mas Jesus ainda não conversou com Pedro. Aí sabe aquele silêncio constrangedor, olhando e falando assim, acho que hoje vai chover. Jesus, acho que a gente vai ter um dia bonito hoje, viu? Vai fazer calor. E Pedro talvez lá mexendo na areia, né, sem olhar para Jesus. Os discípulos vão se ocupando de outras coisas, vão lá ver os peixes de novo, e aí fica só Jesus e Pedro. E aqui vem a parte que eu acho mais linda da história. Diz assim no versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e alguns comentaristas chegam a defender a ideia de que Jesus faz essa pergunta 3 vezes, porque 3 vezes ele havia sido negado por Pedro. E agora Jesus quer restaurar Pedro, quer encher o coração de Pedro de esperança novamente. E ele faz uma pergunta, Pedro, tu me amas? Simão Pedro, né? Você me ama? E é interessante que o contexto original, a palavra é sempre amor, mas são palavras diferentes. E o amor que Jesus pergunta é, Pedro, você me ama incondicionalmente? Apesar de todas as coisas que podem dar errado, você me ama? E diz que Pedro, ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele responde com outro amor, fala assim, com um amor humano. Eu quero te amar, mas o Senhor conhece, olha só o que acontece comigo. Quando vem a pressão, quando vem alguma coisa, eu erro, eu faço errado, Senhor. E ele fala, cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, mas olha quem eu sou. E ele diz de novo, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu coração, o Senhor me conhece, mas quando na pressão, eu refugo e as coisas dão errado.
O que está por trás de tudo isso é o seguinte, é Jesus dizendo assim, é suficiente, Pedro, é suficiente. Mesmo que o seu amor não seja o amor incondicional, eu aceito o seu amor, porque o meu amor por você basta. O meu amor por você basta. E do jeito que você é, Pedro, eu quero que você seja um pastor das minhas ovelhas. Eu quero que você dê prosseguimento à minha causa, ao reino. Eu quero te passar o bastão. E é impressionante porque depois de João nós vamos para Atos dos Apóstolos. E o Pedro que a gente vê em Atos dos Apóstolos é um Pedro totalmente diferente. É um Pedro que quando vem as línguas de fogo no dia de Pentecostes, os homens estão falando, só é um bando de bêbado que está falando. E ele diz assim, aqui não tem bêbado nenhum. Aqui está acontecendo a profecia de Abacuque. E aí ele começa a pregar e diz que 5.000 pessoas se convertem naquele dia. Pedro é um novo homem, ele não nega mais a Jesus. Ele agora anda nas sinagogas e na porta da sinagoga tem lá um aleijado que pede dinheiro. E ele, sem pensar, ele fala assim, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Esse é o Pedro agora cheio de esperança. É um Pedro agora que sabe quem ele é e que ele é uma pessoa humana, pecadora, mas ele está agora focado em Jesus. E o que ele faz? Ele não faz para a honra e glória dele, mas ele faz para a glória de Deus. Ele foi restaurado. Pedro agora é um novo homem. E nós precisamos aprender isso, que nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos nos machucar. A vida vai trazer para nós mágoas, decepções. Muitas vezes nós vamos nos frustrar no nosso casamento, vamos às vezes machucar as pessoas que nós mais amamos, vamos fazer coisas que nós não queríamos fazer. Aquilo que Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo, e essa é a nossa realidade. Mas nós não podemos entregar os pontos. Nós não podemos cair na armadilha do diabo, que o diabo, Satanás, significa acusador. E ele é bom nisso, porque ele diz assim, você é um lixo, você não presta. De novo, você vai pedir perdão para Deus de novo. Só agora, nos últimos 5 minutos, você está pedindo perdão 7 vezes. E nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos cair na armadilha que Pedro caiu antes da restauração, que ele se identificava com o seu pecado. Se perguntasse para Pedro, Pedro, quem você é? Aí Pedro ia dizer assim, eu sou um mané. Tinha tudo para ser um grande homem de Deus, e nem bom pescador eu sou. E o que Jesus faz é restaurar, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai continuar sendo pescador de homens, porque quando eu te chamei há 3 anos atrás, eu te dei uma nova identidade, e eu quero que você continue vivendo essa identidade. Como é que a gente faz hoje? Muitas vezes na nossa frustração, a gente se identifica e identifica os outros com o pecado, e nós não somos o nosso pecado. E muitas vezes que a gente fala, aquela irmãzinha ali, fala que é um negócio, aquele não sei o quê, não pode, o cara mais nervoso que eu já vi na face da terra. Não sei o quê. E a gente não pode cair nessa armadilha de se identificar com o seu pecado. Sabe como eu aprendi a me identificar? Eu me identifico assim, eu sou o Fábio, um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. É essa pessoa que eu sou. Eu ocupo alguns papéis. Eu sou pastor da igreja, eu sou o marido da Daniela, o pai da Marina, o pai do Henrique, mas eu sou falho em todos esses. Eu não consigo fazer do jeito que Deus deseja. Mas o que interessa, o que me dá esperança, é que eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos resgatar, essa esperança viva. Olha só que interessante, a dor e o sofrimento fazem parte da realidade cristã. A dor se torna nosso distintivo de credibilidade, a dor nos confere autoridade, a dor é que nos conecta com a humanidade, a dor nos aponta para a direção da nossa vocação. Nós vivemos hoje numa sociedade que foge da dor, foge da angústia, foge das crises. E Jesus, quando faz uma oração de despedida, ele diz assim, ele ora pelos seus discípulos, ele fala assim, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E o mundo vai machucar as nossas vidas. Mas Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus não desperdiça nenhuma dor. Toda dor que é gerada nesse mundo, Deus transforma em glória
para Ele, para a salvação das pessoas. E às vezes a gente começa a olhar para o nosso passado, para as nossas vidas, e começa a falar assim, não vai dar nada certo, tudo deu errado. O que Deus está querendo mostrar é o seguinte, você me ama, você me ama. Então usa a sua dor para abençoar outras pessoas. Quando nós olhamos essas organizações não governamentais que se formam, então nós vamos ver lá, tem uma ONG que promove o câncer infantil. Você vai pesquisar, você vai ver que as pessoas que idealizaram essa ONG são pais que perderam filhos com câncer. Organizações que trabalham com a questão da violência no trânsito, são pessoas que perderam familiares no trânsito. Então essa dor, ela precisa ser de novo encarada e trazida para o Evangelho, para que ela possa ser um instrumento de bênção para outras pessoas. E nós, na nossa pequenez, nós começamos a entrar num estado de autocomiseração. Coitadinho de mim, tudo acontece comigo. Mas Deus promove glória onde há sofrimento. Eu preciso dizer para vocês que não tem como viver a vida sem dor. E ela vai machucar muitas vezes, vai trazer dores e angústias, mas eu preciso crer que até mesmo isso é algo planejado por Deus. Sabe qual é o livro mais antigo que se imagina ter sido escrito de todos os livros da Bíblia? O livro de Jó. E a gente conhece a história de Jó. Jó nem fez nada errado e as coisas deu tudo errado. Sabe o que parece, eu entendo? Parece que Deus está dizendo o seguinte: leiam a história de Jó, porque as coisas podem ficar ruins. As coisas podem ficar ruins. Então a realidade, ela é essa, a gente não pode negá-la e não pode querer achar que ela vai mudar, ela não vai mudar. Mas nós somos filhos de um Deus que não muda. Nós somos irmãos de um irmão mais velho, Jesus, que continua nos amando e o amor dele não muda por nós. Quando eu falo que a dor nos aponta para a direção da nossa vocação, eu acho até que nós temos ensinado os nossos jovens errado sobre vocação. Eu gosto de assistir televisão, eu preciso até me controlar, porque eu fico lá nos canais, lá, né? A Daniela, minha esposa, fala que é o domínio, né? Que é o controle, que eu fico sempre com o domínio na mão e não passo para ninguém. E eu gosto de assistir Masterchef. E eu vejo o Masterchef, eu converso a ver, são jovens, são homens e mulheres, até bem de vida, alguns empresários, homens de negócio, da área financeira, advogados, mas todos frustrados. Todos eles achando que eles têm uma outra vocação, uma vocação para a gastronomia. Não está errado, mas o que eu enxergo é que esses jovens estão entendendo que a vocação é fazer algo que vai dar prazer e que eles vão ser felizes e todo mundo vai ficar feliz. E sabe que eu tenho entendido, desde que eu me tornei pastor na primeira igreja batista de Campinas, e eu entendo que eu sou pastor por vocação, eu sou chamado, mas Deus me chama para o olho do furacão. Deus me chama para fazer algo que me deixa muitas vezes incomodado, que me angustia, que eu vejo que não está legal. E aí, em vez de eu reclamar, o que Deus fala? Vai lá e faz, meu filho, eu quero que você faz. Vocação tem a ver com isso, transformar um terreno baldio, um terreno sujo, um terreno cheio de ervas daninhas, num lindo jardim para a glória de Deus. Eu olho para a minha igreja hoje e eu enxergo, na esperança que eu tenho em Cristo Jesus, um lindo jardim. Mas ele ainda não é esse jardim. Mas eu tenho buscado ser o jardineiro, a imagem e semelhança de Jesus. Essa é a minha vocação. E não vai ser fácil, vai ter sofrimento. Vou ter que confrontar diácono, vou ter que mexer com o coral, vou ter que falar com não sei quem, vou ter que dizer não. Vou voltar para casa com raiva. Mas eu tenho um coração cheio de esperança, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E a minha satisfação, a minha alegria, não está no sucesso da igreja. A minha alegria está no sucesso que já é a videira, e na videira eu estou permanecendo. Então eu volto para casa satisfeita em Cristo. Faz sentido isso? Essa é a nossa esperança. Essa deve ser a nossa visão, o nosso coração.
A esperança abre as portas onde o desespero as fecha. A esperança nos faz descobrir o que pode ser feito, ao invés de reclamar do que não pode ser feito. Ou seja, quando eu começo a entender a esperança que está em Cristo, eu estou então pronto para ser usado por Jesus. Pedro começou a ser usado por Jesus. Deixa eu contar rapidamente, está chovendo mesmo, a gente não vai poder sair tão rápido. Eu tinha 20 anos, 22 anos, 23 anos eu acho. Eu estava no meio da faculdade de arquitetura e urbanismo. Estudei pra caramba, eu entrei na Universidade de São Paulo. E estava estudando, e fui para um acampamento de jovens. Mas eu tinha um péssimo costume no acampamento de jovens, de pedir as meninas em namoro. Eu era um cara assim, tão envergonhado, que eu não conseguia falar com as meninas assim, na igreja. Eu esperava chegar no acampamento para falar com elas. E eu só dava errado. E aí teve nesse acampamento que eu fui lá, era uma menina que estava junto com a gente na equipe lá da mocidade, na liderança, e aí aquele momento lá de lazer, o pessoal jogando bola, tal, sento lá do lado dela, aí papo vai, papo vem, e aí eu tomei coragem e assumi o meu amor por ela. E aí o mais engraçado é aquilo que acontece, os homens vão se identificar. As mulheres falaram, a mulher falou, eu não entendi nada que ela falou. A única coisa que eu entendi é que ela não ia namorar comigo. E ela falou assim, você é um cara legal, eu gosto de você como meu amigo, e não sei o quê, mas eu estava cansado desse papo. E eu saí, eu fiquei bravo. E eu fui para o meu quarto e comecei a chorar. E eu comecei a falar assim, eu não quero mais ser crente. Porque eu não ganho nada em ser crente, eu não ganho nenhuma namorada. Eu fiquei 1 ano no cursinho, onde eu nunca vi tanta mulher bonita no cursinho. Eu podia ter ficado com umas 5 e eu não fiquei. Mantive BV, boca virgem, e o Senhor não me dá a namorada que eu quero. Eu não quero mais ser crente. Eu falava assim mesmo, comecei a chorar. Eu falei assim, eu não vou mais ser crente, eu vou sair desse acampamento aqui, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Porque o jeito de Deus não está funcionando, não. E o que eu estava sendo até então? Um jovem legalista. Que eu achava que se eu fizesse tudo o que Deus queria que eu fizesse, Ele ia fazer tudo o que eu queria que Ele fizesse. E as coisas não funcionam assim, meus queridos. As coisas não funcionam assim. E aí, como eu ainda estava no acampamento, eu ainda tinha que ver o culto. Eu confesso para vocês que eu não estava entendendo nada que aquele pastor estava pregando. Mas naquele domingo, naquele culto de sábado, era um sábado, se eu não me engano. Qual foi o texto que ele usou? João 21, a restauração de Pedro. E ele contava essa história, e parecia assim, que o texto saía e vinha para mim assim, Fábio, você me ama? E eu chorando assim, eu sentei num cantinho assim, e eu ficava assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Fábio, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aquele acampamento eu saí sem namorado. Mas eu saí de lá convicto da minha vocação, que um dia eu ia ser pastor. Eu voltei para minha casa e contei para os meus pais. Pai, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. E Deus falou para mim que eu vou trabalhar no ministério. Eu não sei como é que isso vai ser. E aí nós oramos, e eu, graças a Deus pelos meus pais que me acolheram, mas eu sabia que eu tinha entrado na universidade, eu tinha lutado tanto, e aquilo tinha sido resposta de oração. Eu não joguei aquilo fora, eu continuei focado, terminei a universidade, conheci a minha esposa Daniela. Depois de já casados, eu falei para ela, Dani, está na hora de eu fazer uma faculdade de teologia, eu preciso buscar essa vocação que Deus... E aí é o que eu fui fazer. A faculdade de teologia. E há 2 anos e meio eu me tornei pastor de uma igreja centenária. Eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei que eu tinha um Fusca. Até que eu vivia em Vinhedo lá. Meu hobby era revitalizar o Fusca. Um Fusca 1973. E aí, de repente, Deus me deu uma outra coisa. Revitalizar uma igreja de 1900. Que é muito mais difícil. Não dá nem para achar as peças assim na rua. Tem que orar e pedir para o Senhor, né? Rogai ao Senhor da lavoura que envie trabalhadores. Mas aí eu comecei, então eu estou seguro, porque agora eu sei quem eu sou. E vocês não sabem a honra que é para mim poder estar aqui hoje, em Goiânia, nesta igreja linda.
Eu nunca imaginei isso, que eu ia poder estar aqui. Então, a gente precisa continuar com esperança, porque a gente não sabe o amanhã. Basta cada dia o seu mal, não andeis ansioso por coisa alguma, mas permita que o Senhor conduza a vida de vocês, e a vida de vocês será uma vida linda, maravilhosa, mesmo que nós tenhamos que chorar, mas será para a glória de Deus. Trará esperança a outras pessoas, trará de novo renovo para o coração das pessoas. Olha que lindo depois Pedro, né, lá já escrevendo, agora Pedro já um senhor, escrevendo uma carta às igrejas ali da Ásia, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o que ele está dizendo é o seguinte: Jesus me ressuscitou de novo, Ele falou comigo, Ele me resgatou, e o que eu faço hoje tem a ver com essa esperança viva. Hoje, o meu desafio para vocês, queridos, da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, vivam essa esperança viva, vivam focados em Jesus Cristo, não olhando para a realidade, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu gosto dessa oração, é uma oração chamada oração da serenidade. É uma oração que muitos alcoólicos anônimos repetem. Mas ela, na verdade, ela tem uma origem cristã. E ela foi resgatada por um projeto chamado Celebrando a Recuperação, que eu tenho trabalhado ele na minha igreja como uma ferramenta de esperança, de renovo, de transformação de vidas. E essa oração, ela ensina exatamente isso. Diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso, e distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, e não como gostaria que fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser completamente, está errado aqui, tá? Seria razoavelmente feliz, porque aqui eu peguei de uma igreja que me mexeu, mas é razoavelmente feliz nesta vida, e supremamente feliz ao seu lado, para sempre. Amém. Isso deve ser a nossa oração todos os dias. Nós precisamos entender que é um dia de cada vez. E que o nosso futuro está nas mãos de um Deus que não muda. Eu posso mudar aquelas coisas que eu consigo. E o que eu não posso, eu busco a esperança em Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, te agradeço por essa manhã, pelo teu cuidado, pela tua boa mão. Obrigado, Senhor, pela tua esperança viva em Cristo Jesus. Que possamos vivê-la, Senhor, não olhando para as nossas realidades, para as nossas lutas, mas olhando, Senhor, para o nosso chamado em Cristo. Que possamos olhar as nossas histórias, os nossos conflitos e a nossa própria dor. E, Senhor, encontrar nessa dor o nosso chamado, a sua vontade nas nossas vidas. Por isso, Pai, continua com o teu Espírito Santo, revelando o teu cuidado e o teu amor sobre nós. Obrigado por essa igreja, por esses 81 anos que nós estamos celebrando nesse final de semana. Ó Pai, 81 anos, ó Pai, significa que o Senhor ama este lugar, que o Senhor ama esta igreja, que Jesus tem sido o Senhor deste lugar, e o Senhor tem preservado essa igreja, e o Senhor tem cuidado, e eu quero te pedir que o Senhor continue, ó Pai, com a tua mão de graça, de amor, de bondade sobre este lugar, cuidando, Senhor Deus, dos teus servos neste lugar, cuidando da vida do pastor Marcos, que tem liderado essa igreja, trazendo a ele cada dia mais o teu amor, o teu cuidado, que ele seja um homem de esperança, e que ele seja usado por ti, ó Pai, para repartir essa esperança com esta igreja. O Senhor continue conosco nesse domingo, que o Senhor continue enchendo os nossos corações da tua presença e da tua alegria. Essa é a nossa oração, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos o ISEC Notícias. Então, enquanto preparo, eu vou dando algumas outras notícias para que os irmãos possam guardar aí. Primeiro, hoje,
à noite, 19 horas, teremos o último culto dessa série. Hoje à noite também vai ser a oportunidade de cantarmos parabéns para nós, parabéns para a igreja. Vai ter bolinho, viu? Pode vir para comer o bolinho, vai ter o bolo de aniversário hoje à noite. E eu tenho a impressão que se você vier, você vai gostar. Parece que o bolo... delícia. Então, hoje à noite, parabéns, bolo. E nós combinamos na equipe pastoral que a gente virá bonitão, de terno, gravata, tá? Estou dizendo porque tem irmãos que tem um terno guardado aí no guarda-roupa, que tem uns punhado de tempo que não usa. Não tem nem de pôr no sol, que está chovendo, mas se você quiser vir de terno também, né? Os homens aí, vir de terno, bonitão, pode vir, tá? Os oficiais, etc. Mas a equipe pastoral combinou de vir de terno. Hoje, para o culto de tirar foto bonita, né? Sair no site, aí, nas redes sociais da igreja. Então, hoje, encerramento, 19 horas, com parabéns, com bolo, tá? Então, venha. Não é o mesmo culto, não é o mesmo sermão, vai ser o sermão a respeito do amor, hoje à noite. Segundo, nós teremos as programações de final de ano anunciadas ali, no ISEC Notícias. Temos feito isso o tempo todo. Mas eu quero insistir que você observe e que você, de fato, se planeje. E o próximo empenho nosso, do ponto de vista de atividade especial, é a nossa conferência de grupos pequenos no ano que vem. E nós temos que começar a falar sobre isso. Por favor, reserve a data, primeiro final de semana de março, não faça compromisso, reserve essa data, tá bom? E mais do que isso, você vai ser chamado a fazer alguma coisa. Nós temos um projeto logístico aí para essa conferência. Nós vamos convidar pessoas para vir na conferência e vamos precisar de transporte, vamos precisar da sua casa para hospedar, para a gente ter condições de receber gente de fora. Nós não visamos lucro, então nós queremos fazer isso. A gente tem visto outras igrejas fazerem isso, e isso é bênção para a igreja que faz. Pastor Zé Nilton e eu, esse ano, fomos numa conferência do pastor que falará aqui, que é o Sidney Costa. Nós ficamos hospedados numa casa, né, que recebeu 14 pessoas naquela casa que nós ficamos. A comida foi servida lá no evento, né? A gente comprou a comida, mas à noite ela servia para nós lá um lanche, e foi muito legal. E a gente sabe que essa é uma vocação da igreja, né? Receber, tratar bem, abençoar quem chega, ser mordomo daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu um carro, Deus nos deu casa, e muitas vezes a gente nem utiliza isso para a glória do Senhor. Então, fica o desafio aí, vocês se preparando nesse sentido. Pode soltar o ISEC Notícias, por gentileza. Olá, está no ar o ISEC Notícias. O CTCEB convida toda a igreja para 2 celebrações neste mês de novembro. Dia 24, formatura dos alunos do curso O Discípulo, às 20 horas. Dia 25, formatura dos alunos do curso de Bacharel em Teologia, às 20 horas. Prestigie! Atenção! Você que é namorado, noivo ou jovem casado, reserve o dia 24 de novembro, sexta-feira. Nesse dia, você terá um encontro especial com o tema Além do Preto no Branco. Palavra, louvor, comunhão e um delicioso Monte o Seu Macarrão. Será no Salão de Festas do condomínio Vivaz, no Parque Amazônia, às 20 horas e 30 minutos. As vagas são limitadas. O custo é de apenas R$ 60 por casal. Confirme sua participação com o jovem casal Luiz Fernando e Juliana. Está programado para os dias 1º e 2 de dezembro um bazar aqui na igreja. Para este evento, precisamos da contribuição de todos com doações, como todo tipo de roupa, calçados, bijuterias, peça de decoração e todo objeto que não está sendo usado na sua casa.
Pedimos que traga para a igreja na próxima semana. Você pode entregar para Dulce, Vilma e Sr. Emivaldo. No final do ano, teremos 2 eventos importantes. O musical de Natal, no dia 25 de dezembro, e o culto de passagem de ano, com um delicioso jantar de comunhão após a virada. Participe! A terceira conferência de grupos pequenos da ISEC tem presença confirmada do pastor Sidney Costa, da Igreja Batista de Alphaville. O programa e o tema estão sendo cuidadosamente preparados. Aguarde mais informações nas redes sociais e nos próximos programas de notícia da ISEC. Parabéns, ISEC! Parabéns a você! A equipe do ISEC Notícias parabeniza toda a igreja pelos 81 anos de existência de nossa comunidade. Nosso desejo é ver nossa igreja crescendo cada dia mais em Cristo, com fé, esperança e amor. O ISEC Notícias estará disponível nas redes sociais, no site da igreja e no aplicativo. Até mais e tchau, tchau. Ok, só mais uma palavra e a gente vai cantar a última música e recolher os dízimos e ofertas desta manhã. No dia 24, domingo, nós não teremos culto à noite. Então avise para que ninguém desinformado venha na igreja e assuste com a igreja fechada. Teremos apenas o culto da manhã, às 9h30 da manhã. Então nós temos dia 24 o culto da manhã e aí dia 25, segunda-feira, o musical à noite, tá? E está sendo preparado um coral legal, com vozes jovens também, e eu espero que você reserve o dia 25 à noite para vir estar aqui participando desse musical. Nós vamos ficar em pé. Sexta-feira nós relembramos um cântico. Cadê os nossos músicos aí? Vamos ver se eles são bons aí, né? Vamos relembrar um outro hoje? Vamos cantar um que vocês com certeza sabem, porque é bem jovem. Anunciamos a paz, anunciamos o amor, anunciamos a fé. Não? Que isso? Então vai. Recolheu o dízimo. Não, vai recolher agora nessa música. Dá para cantar não? Tocar não? Anunciamos. Dona Enedi no piano. Cadê a Dona Enedi? Está aí? Não veio? Cadê a Raquel? Não sabe não, Raquel? Que vergonha. Gente, enquanto estivermos cantando, você tem a oportunidade de trazer seu dízimo, sua oferta. Se você quiser dar uma oferta de aniversário para a igreja, bem gorda, pode dar, a igreja recebe, viu? É uma bênção. Pode trazer a sua oferta e o seu dízimo para esse momento de louvor e adoração. Tá? Aí. Pode ser. Pela idade, combina. Lá em Israel a gente canta muito essa música em língua estranha. Revendo Shalom Aleichem. Aí a gente não... E quem não sabe canta assim, ó. Tomando chá com alecrim. Anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, a paz, a paz em Jesus, anunciamos a fé, anunciamos a fé, anunciamos a fé. Anunciamos a fé, a fé, a fé em Jesus. Anunciamos o amor, anunciamos o amor, anunciamos o amor, anunciamos o amor, o amor, o amor em Jesus. Anunciamos a fé. A fé, anunciamos o amor, anunciamos o amor, aliás, a paz, era para começar com a paz, né?
a paz, a fé, o amor em Jesus. Vamos cantar só os três que eu errei para concluir. Anunciamos a paz, a fé e o amor. Vamos lá? Anunciamos a paz, anunciamos a fé, anunciamos o amor, anunciamos a paz, a fé, o amor em Jesus. Amém. Pai, leva-nos em paz e nos abençoe no decorrer do dia e nos dê a oportunidade de voltar ao templo para te cultuar com alegria no coração, pelos 81 anos de vida e de organização desta igreja. Prepara o nosso coração para prestar um culto que te agrade, porque até mesmo para agradar ao Senhor, nós precisamos de ti. Preparando a nossa mente, o nosso coração, limpando, ó Deus, os nossos erros e pecados, perdoando-os, para que nós possamos chegar à tua presença, te cultuar em espírito e em verdade. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso dia e abençoe aqueles que não vieram agora pela manhã, que nada nos impeça de estarmos aqui hoje à noite para prestar um culto que o Senhor merece. Pedimos isso, queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, pelo sustento desta igreja, pelos homens e mulheres que o Senhor tem levantado com fidelidade para devolver e entregar com alegria no coração parte daquilo que o Senhor tem nos dado de forma tão generosa, para que nós possamos viver de maneira boa, digna, como temos vivido. Muito obrigado pelo emprego, pela saúde, pelo sustento de cada dia, pela casa que moramos, o carro que andamos, o alimento que tem na nossa mesa. Ó Deus, a possibilidade de cuidar da saúde, da educação dos filhos. Pai, tudo isso é privilégio. Sabemos que alguns enfrentam lutas, talvez estão com salário pequeno para as demandas da casa, outros estão desempregados, mas nós queremos colocar essas vidas nas tuas mãos. E sabemos que mesmo aqueles que têm enfrentado dificuldades, o Senhor tem sustentado. E as pessoas que estão aqui porque o Senhor tem guardado e protegido. Por isso, aceite a nossa gratidão. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe até a noite, se Deus permitir.